O corredor dos bastidores cheirava a madeira velha e spray de cabelo. Beatriz Vasconcelos Drummond ficou parada ao lado da cortina lateral do palco. Com o capelo na mão e o diploma ainda não entregue esperando numa mesa lá fora, e olhou para o salão principal pelo espaço entre o tecido escuro e a parede de concreto. Eram quase 16 horas. A luz de outubro entrava oblíqua pelas janelas altas do anfiteatro da Universidade de São Paulo, cortando o ar em faixas douradas que pousavam sobre as fileiras de cadeiras ocupadas, sobre os arranjos de flores brancas nos corredores laterais, sobre as famílias arrumadas nos melhores trajes que tinham. Ela encontrou Rafael em menos de 10 segundos. Não precisava procurar, conhecia a postura dele de longe, os ombros ligeiramente erguidos, o jeito de colocar uma mão no cotovelo da pessoa ao lado como se estivesse guiando alguém de quem era dono. Ele estava na fileira VIP, a terceira da frente, reservada para familiares diretos dos formandos. Usava o terno azul marinho que ela tinha ajudado a escolher em março, numa tarde em que ele tinha dito que não sabia nada de estilo e precisava da opinião dela. Ela tinha acreditado nessa frase, assim como tinha acreditado em tantas outras. Ao lado dele, Isabela Coutinho ajeitava o cabelo com os dedos e sorria para alguém que Beatriz não conseguia identificar da distância. Beatriz soltou o ar devagar pelo nariz. Sentiu o músculo do maxilar se contrair e depois se soltar, como quem faz um exercício que já praticou muitas vezes. Não havia nada novo naquela imagem. Ela já sabia que Isabela estaria ali. Tinha contado com isso. O que a surpreendeu, levemente, foi a tranquilidade com que Rafael conversava com o homem na cadeira ao lado, gesticulando como alguém que não tem nada a esconder porque nunca considerou que a pessoa que deveria vê-lo pudesse enxergar de verdade. Que erro bonito de calcular! 3 semanas antes. Numa quinta-feira de setembro em que Rafael tinha saído cedo para uma reunião que ele descreveu como urgente e entediante, Beatriz tinha ficado no apartamento deles no Itaim Bibi para estudar para a última prova do curso. Ela estava no escritório dele porque a impressora do quarto tinha ficado sem tinta, e o arquivo que precisava imprimir estava no pendrive que ela tinha deixado na gaveta da mesa dele por acidente. Quando abriu a gaveta, encontrou o pendrive, uma embalagem de pastilhas de hortelã e um envelope pardo de tamanho A4 com o logotipo do escritório de Dr. Henrique Amaral no canto superior esquerdo. Ela conhecia aquele logotipo. Dr. Henrique era o advogado da família Vasconcelos há 22 anos. Mais tarde, quando tentasse reconstruir o momento para si mesma, Beatriz não conseguiria identificar o que tinha sido mais absurdo, o fato de Rafael ter deixado o envelope ali ou o fato de ela nunca ter se dado ao trabalho de verificar o que o marido sabia sobre sua família. Eram 2 tipos de descuido. O dele era a arrogância, o dela era a fé. O envelope continha uma cópia de uma minuta contratual. 23 páginas. O nome dela aparecia na linha de outorgante como Beatriz Drummond Cavalcante, o sobrenome do casamento que ela usava nos documentos do cotidiano. O nome do outorgado era uma razão social que ela não reconheceu de imediato. Monteiro Participações e Investimentos Limitada, mas que depois de 40 minutos de pesquisa no Registro de Empresas do Estado, revelou ter como sócio majoritário um homem chamado Fábio Monteiro. E Fábio Monteiro, ela descobriu em mais 20 minutos, era sócio de Rafael Cavalcante em uma empresa de fachada constituída 18 meses antes do casamento deles. O objeto do contrato era a cessão de 43% das ações ordinárias da Vasconcelos Holdings para a Monteiro Participações, pelo valor simbólico de R$1, mediante assinatura da outorgante após a conclusão de sua formatura universitária. Após a conclusão de sua formatura universitária, Beatriz tinha ficado sentada na cadeira do escritório de Rafael por longo tempo, com as folhas na mão, sem se mover. Lá fora, São Paulo fazia o barulho de sempre. Uma cidade que não para nem quando o mundo de alguém desmorona no silêncio de um apartamento no 12º andar. Ela olhou para o contrato, olhou para a janela, olhou de volta para o contrato. Então colocou as folhas de volta no envelope, o envelope de volta na gaveta, pegou o pendrive, foi para o quarto, ligou a impressora do quarto
E descobriu que tinha tinta sim, só estava com um cartucho mal encaixado. Ela imprimiu o arquivo que precisava, estudou para a prova, tirou 9,5. O que Beatriz não fez naquele dia, nem nos dias seguintes, foi chorar. Não porque fosse fria, mas porque chorar teria sido um desperdício de uma coisa que ela ia precisar muito tempo. Ela tinha, no máximo, 3 semanas antes da formatura, e havia uma quantidade considerável de trabalho a fazer. No corredor dos bastidores, alguém tocou no ombro dela. Era Camila, a coordenadora da cerimônia. Uma mulher de 50 anos com um radiocomunicador preso no cinto e a expressão de quem organizou formatura suficiente para saber que alguma coisa sempre dá errado. Beatriz, você está bem? Faltam uns 15 minutos para a sua fala. Estou ótima! Ela disse isso com um sorriso que era completamente verdadeiro, e Camila pareceu aliviada e um pouco confusa ao mesmo tempo. Posso ficar aqui mais um pouco? Claro! Só não some. Ela não ia sumir. Ela tinha esperado 3 semanas por este momento específico. Ir embora agora seria o mesmo que sair de um cinema faltando 10 minutos para o fim, sabendo que o assassino estava prestes a ser revelado. Beatriz tinha ido ao Dr. Henrique 2 dias depois de encontrar o envelope. Tinha marcado a reunião usando o nome completo, Beatriz Vasconcelos Drummond, que ela raramente usava fora do contexto da família. A secretária do escritório, que conhecia aquele sobrenome muito bem, tinha conseguido encaixá-la na agenda do mesmo dia. Dr. Henrique era um homem de 63 anos com cabelos completamente brancos e o jeito de falar de quem aprendeu cedo que as palavras têm peso e, por isso, devem ser usadas com economia. Quando ela colocou a cópia do contrato sobre a mesa, ele olhou para o documento por um longo momento antes de olhar para ela. Você sabia? Ela disse. Não era uma pergunta. Eu suspeitava. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Recebi uma consulta anônima há 6 meses sobre os mecanismos de transferência de ações sem a anuência do conselho. Não consigo provar que foi o seu marido, mas a pergunta era específica demais para ser coincidência. E você não me contou? Não havia prova. E sua avó tinha pedido que eu não interferisse na sua vida pessoal. Beatriz pensou na avó. Dona Dulce, 81 anos, ainda lúcida, ainda com uma opinião sobre tudo. Internada no Hospital Albert Einstein desde agosto com uma insuficiência cardíaca que os médicos descreviam com eufemismos cada vez mais suaves. Dona Dulce, que tinha insistido, quando Beatriz completou 18 anos, que ela fosse estudar usando o sobrenome da mãe, Drummond, para que pudesse construir algo que fosse dela e não da sombra da família. Dona Dulce, que não tinha aprovado Rafael, mas que tinha ficado em silêncio porque Beatriz parecia feliz. Me conte tudo o que você sabe. Beatriz disse para Dr. Henrique, cada detalhe. E ele contou. Rafael tinha chegado na vida dela não por acaso. Fábio Monteiro, empresário com histórico de operações em zonas cinzentas do mercado imobiliário, tinha identificado a herdeira Vasconcelos 3 anos antes, através de um levantamento feito por uma consultoria especializada em patrimônio familiar. A Vasconcelos Holdings tinha ativos que Fábio queria, 3 glebas no interior de São Paulo, com potencial para um empreendimento logístico que dependia de uma concessão estadual que estava prestes a ser renovada. A forma mais rápida de acessar esses ativos sem passar pelo conselho era ter alguém com poder de outorga dentro da família. E a única herdeira direta, sem um marido registrado, sem filhos, era Beatriz. Rafael Cavalcante tinha sido apresentado a ela numa exposição de fotografia no Instituto Moreira Salles. Ela tinha achado que era coincidência. Ele tinha gostado dos mesmos fotógrafos que ela. Tinha as opiniões certas sobre iluminação e composição. Tinha o jeito de escutar que ela confundia com interesse genuíno. 18 meses depois, eles tinham se casado. Depois de conversar com o Dr. Henrique, Beatriz passou 2 semanas construindo o que ela chamava, para si mesma, de o processo completo. Não era vingança, era auditoria.
Ela tinha organizado os documentos, rastreado as comunicações, solicitado ao advogado que preparasse um dossiê formal. E depois, tinha feito uma coisa que Rafael com certeza não esperava. Tinha ido à reitoria da universidade e pedido para fazer a fala de representante dos formandos, vaga que era dela por direito como primeira da turma e que ela tinha educadamente declinado em outubro. A coordenadora tinha ficado surpresa, mas feliz em reabrir o convite. No corredor dos bastidores, a voz do mestre de cerimônias ecoava pelo sistema de som e agora, representando a turma de graduação em administração de empresas, convidamos ao palco a aluna com a maior média do curso neste ciclo. Beatriz colocou o capelo na cabeça, ajeitou a beca, respirou. Não era nervoso o que ela sentia. Era algo mais parecido com a sensação de finalmente chegar ao lugar onde você sabia, desde o início, que a história terminaria. Ela foi para o palco quando seu nome foi anunciado. Ela saiu de trás da cortina e caminhou em direção ao microfone com os passos medidos de alguém que não está com pressa. O holofote estava ligeiramente à direita, mas ela se posicionou de forma que a luz pegasse de frente. Lá na terceira fileira, ela viu o momento exato em que Rafael a reconheceu no palco. A surpresa durou talvez 2 segundos. Depois veio o sorriso de quem está orgulhoso, ou fingindo estar. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não soube ler. Mais tarde, se ele fosse honesto consigo mesmo, ele reconheceria que nunca tinha sabido ler o rosto dela tão bem quanto pensava. Beatriz ajustou o microfone, olhou para a plateia de 400 pessoas e começou. Boa tarde a todos. A voz dela saiu firme, projetada, sem o tremor que ela tinha ensaiado mentalmente eliminar. 4 anos de oratória em reuniões de conselho às escondidas, sentada ao fundo da sala enquanto a avó presidia, tinham ensinado algo que nenhuma disciplina do curso tinha conseguido, como ocupar um espaço com a voz sem precisar erguê-la. Quando a coordenadora me ligou para renovar o convite de representante, eu hesitei. Ela fez uma pausa curta. Não porque eu não quisesse estar aqui, mas porque sabia que o que eu ia dizer hoje não era o discurso que eu tinha preparado em outubro. Algumas risadas leves na plateia. A sorte de qualquer orador é que uma plateia bem disposta interpreta quase tudo como leveza nos primeiros 30 segundos. Beatriz não estava procurando leveza. A administração de empresas é um curso que ensina a mapear riscos. Ela deixou os olhos percorrerem as fileiras com calma. Aprendemos que toda decisão tem um custo, que todo contrato tem uma intenção por trás da intenção declarada, e que a diligência, o cuidado de verificar o que parece óbvio antes de assinar, é a diferença entre um negócio sólido e uma catástrofe anunciada. Na terceira fileira, Rafael cruzou uma perna sobre a outra, gesto de quem está relaxado ou de quem está tentando parecer. O que o curso não ensina, e que eu aprendi de outra forma, é que a diligência também se aplica à vida pessoal. Beatriz respirou. Que os mesmos princípios que usamos para proteger um patrimônio empresarial deveriam, por direito, ser aplicados ao que protegemos dentro de casa. Camila, a coordenadora, estava na lateral do palco com o radiocomunicador na mão e uma expressão de incerteza crescente. Este não era o discurso padrão, mas o protocolo dizia que a fala dos representantes era livre, e Beatriz estava dentro do tempo. Então eu gostaria de compartilhar um estudo de caso. Beatriz virou-se levemente para a mesa ao lado do pódio, onde um notebook tinha sido discretamente conectado ao sistema de projeção no início da cerimônia, aparentemente para os slides de agradecimento da reitoria. Ela abriu o arquivo que tinha preparado. Um estudo de caso sobre due diligence, estruturação societária, e o que acontece quando alguém subestima a capacidade analítica de uma pessoa que passou 4 anos nesta universidade estudando exatamente isso. A tela atrás dela acendeu. O primeiro slide mostrava a capa de um documento, minuta de contrato de cessão de ações. Abaixo, 2 nomes, um dela, um da Monteiro Participações e Investimentos Limitada. A sala ficou quieta com a velocidade de quando um microfone cai.
esse silêncio súbito que precede o processamento coletivo do que acabou de acontecer. Rafael descruzou a perna. Este documento, Beatriz disse com a voz completamente neutra, foi preparado sem o meu conhecimento, sem a minha participação e sem a minha intenção de assiná-lo. Ele previa a transferência de uma participação significativa em uma empresa familiar pela qual tenho responsabilidade legal, mediante minha assinatura em data específica. Ela olhou para a plateia. Hoje. O murmúrio que começou foi baixo a princípio, mas se alastrou pelas fileiras como água encontrando o nível. Na terceira fileira, Rafael tinha ficado completamente imóvel. Beatriz passou para o próximo slide. Era uma cadeia de e-mails, com nomes e endereços preservados, entre Rafael Cavalcante e Fábio Monteiro. As linhas de assunto eram visíveis: prazo para assinatura, confirmação da data da formatura, estratégia caso ela recuse. A administração nos ensina também, ela continuou, que toda estrutura tem um ponto de falha, e o ponto de falha desta estrutura específica foi simples. Ela fez uma pausa. Eles esqueceram de verificar o que eu fazia quando estava sozinha em casa. Alguém na plateia soltou um som involuntário. Não chegava a ser uma exclamação. Era o som que as pessoas fazem quando entendem alguma coisa de repente. Beatriz olhou diretamente para a terceira fileira pela primeira vez desde que tinha subido ao palco. Rafael estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva. Era o reconhecimento lento, quase geológico, de que o chão que ele achava que estava pisando tinha sido, na verdade, um mapa que ela desenhara em volta dos pés dele nas últimas 3 semanas. Ao lado dele, Isabela Coutinho olhava para a tela com a boca levemente aberta. Beatriz se voltou para a plateia novamente. Havia mais slides, mas essa parte, ela decidiu, podia esperar alguns minutos. Primeiro, ela queria terminar o que tinha vindo fazer aqui oficialmente. Parabenizo meus colegas pela conclusão de 4 anos de muito trabalho. A voz dela não variou um tom sequer. E agradeço a esta universidade por ter me dado as ferramentas para entender o mundo com clareza suficiente para agir nele com precisão. Uma pausa. Agora, se me permitem, eu gostaria de continuar a apresentação do nosso estudo de caso. Ela voltou para os slides. E o salão, aquelas 400 pessoas, ficou absolutamente quieto enquanto Beatriz Vasconcelos Drummond começava a desenrolar, ponto por ponto, tudo que ela tinha encontrado, 22 dias antes da formatura, numa quinta-feira de setembro que cheirava a chuva que não tinha caído ainda. Beatriz saiu do escritório de Dr. Henrique Amaral com uma pasta de documentos embaixo do braço e a sensação de que o chão tinha mudado de composição sem aviso. Não tinha ficado mole. Tinha ficado mais firme. O tipo de firmeza que aparece quando você para de tentar equilibrar algo sobre uma superfície incerta e simplesmente decide parar de equilibrar. Ela foi direto para casa. Rafael não estava. Ele tinha mandado mensagem às 14 horas dizendo que a reunião ia se estender, e ela tinha respondido com um emoji de polegar para cima que, agora, carregava um sentido diferente. Ela colocou a pasta na mochila da academia, que Rafael nunca abria porque nunca a acompanhava quando ela ia malhar pela manhã. Guardou a mochila no armário do banheiro, atrás das toalhas grandes. Depois foi para a cozinha, fez café. Sentou na banqueta alta do balcão e começou a escrever uma lista. A lista tinha 3 colunas: o que ela sabia, o que ela precisava provar e o que ela precisava decidir. A primeira coluna era longa, a segunda, mais curta, mas cada item nela tinha um nome ao lado. A terceira tinha apenas uma linha: quanto tempo. A quarta, só um número. A resposta para a terceira coluna era 22 dias. Beatriz tinha trabalhado com a metodologia que aprendera no 3º ano numa disciplina chamada Análise e Gestão de Riscos Corporativos, que ela tinha achado abstrata na época, mas que agora parecia ter sido especificamente projetada para este momento. Mapeie o risco, identifique os vetores, construa as contramedidas, execute com timing. O timing era a parte crítica. Se ela fosse a Dr. Henrique com os documentos e pedisse uma ação imediata,
Havia dois problemas. Primeiro, Rafael descobriria que ela sabia. E um homem que havia construído uma estrutura jurídica desse nível de sofisticação certamente tinha contingências. Segundo, a avó ainda não tinha completado o processo de atualização do testamento, que incluía cláusulas específicas sobre a gestão da participação acionária, enquanto Beatriz não assumisse formalmente a posição no conselho. Mover antes da hora certa era como jogar as cartas boas na mão errada. Então ela esperou, e enquanto esperava, trabalhou. O primeiro passo foi confirmar o que Dr. Henrique havia lhe dito sobre Fábio Monteiro. Ela não tinha motivo para duvidar do advogado, mas precisava das informações em primeira mão, por razões que ela descreveu para si mesma como diligência básica e que eram, na verdade, também uma questão de controle. Quando você está num processo em que perdeu o controle por longos demais, reconquistá-lo em cada pequeno passo tem um significado que vai além da estratégia. Ela encontrou Fábio Monteiro em 4 camadas de documentos públicos: registro de empresas, processos judiciais arquivados, uma matéria de 2 anos atrás numa publicação especializada em mercado imobiliário que o citava como investidor em um consórcio que havia entrado em litígio com a Prefeitura de Campinas. O padrão era consistente. Fábio operava na borda das regras, não claramente dentro delas, mas nunca tão fora que o sistema tivesse conseguido pegá-lo até então. O detalhe que mais interessou a Beatriz foi um registro de reunião societária da empresa que ele cofundara com Rafael. A ata, lavrada por um cartório no bairro da Bela Vista, mencionava que o capital inicial da empresa tinha sido integralizado por Fábio Monteiro no valor de R$380 mil. Esta empresa tinha sido fundada 18 meses antes do casamento, o que significava que Fábio tinha colocado dinheiro para que Rafael existisse na vida de Beatriz antes dela conhecer Rafael. Ela ficou olhando para esse número por um bom tempo. R$380 mil era o preço de uma vida, não da vida dela, da vida que Rafael tinha representado para ela. No 12º dia antes da formatura, Beatriz cometeu o único erro real de toda a operação. Ela tentou confrontar Rafael diretamente. Não tinha sido planejado. Tinha sido uma quinta-feira à noite e ele tinha chegado tarde com um cheiro de restaurante caro que não era o restaurante que ele tinha dito que ia. E ela estava sentada no sofá com um livro que não estava lendo. E quando ele passou por ela sem nem olhar, como se ela fosse um item de decoração do apartamento, algo dentro dela decidiu que queria ver a expressão dele. "Você conhece Fábio Monteiro?" ela perguntou. Rafael parou, virou-se com a expressão calibrada de alguém acostumado a perguntas que exigem calibragem. "Conheço de vista." "Por quê?" "Vi o nome dele no artigo sobre mercado imobiliário. Pareceu familiar." Ele ficou no meio da sala por alguns segundos, analisando. Ela viu o processo acontecer. Ele estava medindo o quanto ela sabia pelo quanto ela tinha revelado, e concluindo que a pergunta era casual, o tipo de coisa que uma esposa sem intenção específica perguntaria depois de um dia longo. "Deve ter confundido com alguém", ele disse. "Vai dormir cedo hoje." Provavelmente, ele foi para o banheiro. Ela voltou para o livro que não estava lendo. Tinha sido um erro porque agora ele estava levemente alertado, o suficiente para verificar se alguma coisa no apartamento tinha sido mexida. Ela soube no dia seguinte, porque o envelope pardo tinha sido movido de lugar na gaveta, não sumido, apenas movido. Rafael era cuidadoso, mas cometia o erro de achar que a pessoa que estava medindo era menos atenta do que ele. Beatriz redefiniu a estratégia. Em vez de coletar mais provas em casa, ela concentrou o esforço no que ela podia construir fora com o Dr. Henrique, com os documentos que já tinha, com uma preparação que Rafael não conseguiria antecipar, porque ela ia entregá-la num contexto que ele fundamentalmente não levava a sério: a formatura. Rafael nunca tinha perguntado se ela ia fazer discurso. Não porque fosse indiferente em aparência, mas porque, no modelo mental dele, a formatura era um ritual social, uma questão de presença e fotografia e jantar depois. O conteúdo da cerimônia era detalhe de produção.
Este foi o segundo erro de cálculo que custaria caro. O terceiro, que ela descobriu através de Dr. Henrique na segunda semana de preparação, envolvia o próprio Fábio Monteiro. Rafael não era apenas parceiro de Fábio, era devedor. A história era mais complicada do que a simples ambição de um homem querendo casar com uma herdeira. Rafael tinha acumulado dívidas em um negócio próprio que havia falido 3 anos antes de Beatriz conhecê-lo, e Fábio tinha coberto essas dívidas em troca de uma participação nos resultados futuros de qualquer operação que Rafael viabilizasse. A Operação Vasconcelos era, na prática, o pagamento dessa dívida. Rafael não era o agente principal, era o instrumento. Isso não tornava o que ele tinha feito menos deliberado, mas tornava a situação mais complexa, porque significava que havia um nível acima de Rafael com seus próprios interesses, seus próprios prazos e sua própria disposição de agir se as coisas saíssem do controle. Dr. Henrique tinha sido claro sobre isso. Se Fábio suspeitasse que o plano estava em risco, ele poderia agir antes da formatura, acionar cláusulas contratuais, pressionar Rafael, talvez até tentar uma abordagem direta com a família Vasconcelos. Então precisamos de velocidade, Beatriz disse. Precisamos de precisão, Dr. Henrique corrigiu. Velocidade sem precisão vai errar o alvo. Ela tinha concordado com isso, tinham trabalhado com precisão. O que Dr. Henrique tinha preparado, a pedido dela, era um segundo envelope, diferente do que Rafael guardava na gaveta. Este continha documentos legítimos, uma procuração específica que redirecionava qualquer tentativa de ação sobre as ações da Vasconcelos Holdings para um comitê de 3 pessoas, incluindo o próprio advogado, enquanto o testamento de Dona Dulce não fosse formalmente registrado. A procuração já tinha a assinatura de Dona Dulce, obtida numa visita ao hospital na semana anterior, e estava registrada em cartório desde a última segunda-feira. Rafael podia ter o contrato que queria, mas o contrato não valia nada se o direito de outorga de Beatriz estava temporariamente suspenso por instrumento anterior. O problema era que Fábio Monteiro, se ficasse sabendo disso antes da formatura, ia entrar na justiça pedindo a suspensão da procuração com base em uma disputa de legitimidade, e um processo judicial podia arrastar por meses, durante os quais os ativos ficariam bloqueados, o que prejudicaria não só Fábio, mas a própria empresa da família. O risco era real. Beatriz sabia disso. A solução era não dar a Fábio tempo suficiente para reagir. A procuração precisava estar registrada. As provas precisavam estar organizadas. A exposição pública precisava acontecer de uma forma que tornasse qualquer retaliação subsequente uma admissão de culpa. E tudo precisava acontecer num único momento, num único lugar, onde 400 pessoas, câmeras de vídeo da família e o sistema de sonorização de um anfiteatro universitário funcionassem como infraestrutura de uma revelação que não pudesse ser contestada como privada, como mal entendida, como exagerada. A formatura. Numa tarde de outubro, uma semana antes da cerimônia, Beatriz tinha saído do apartamento com a desculpa de uma última revisão com o grupo de estudos e tinha, na verdade, passado 3 horas num café nos Jardins com Caio Andrade. Caio tinha sido apresentado a ela por Dr. Henrique como o profissional certo para a parte técnica da documentação. Tinha 29 anos, especialização em direito societário, e o jeito de explicar coisas complicadas com palavras simples que ela rapidamente associou à competência genuína, em vez de performance de competência. Eles tinham trabalhado juntos durante as 2 semanas finais de preparação, encontros sempre em locais neutros, sempre com pauta definida. Naquele café dos Jardins, a pauta tinha sido os slides para a apresentação no palco. "Você tem certeza sobre a ordem?" Caio perguntou, com um notebook aberto entre eles, os documentos organizados na tela, contrato primeiro, depois os e-mails, depois a cadeia societária. Beatriz segurou o copo de café com as 2 mãos. A lógica é mostrar o que antes do porquê. Se eu mostrar o porquê primeiro,
As pessoas vão querer se defender do argumento. Se eu mostrar o quê, elas vão querer entender o argumento. Caio olhou para ela por um momento mais longo do que o necessário para processar o que ela tinha dito. Você claramente não precisava do meu conselho sobre sequência. Precisava de um segundo par de olhos que não tivesse interesse emocional no resultado. Ela ergueu os olhos do copo. Você tem interesse emocional no resultado. Ele pausou, e essa pausa foi o primeiro momento em que Beatriz percebeu que havia algo além de protocolo profissional naquele café dos Jardins. Não era o momento para isso. Ela organizou o pensamento e voltou para os slides. Os e-mails estão todos com os metadados preservados? Ela perguntou. Estão, ele disse. E voltaram ao trabalho, mas a pausa ficou do jeito que certas coisas ficam quando você as nota e depois decide notar depois. No dia anterior à formatura, Rafael fez uma coisa que Beatriz não tinha antecipado. Ele chegou em casa mais cedo do que o habitual, com uma garrafa de vinho que ela reconhecia como caro sem ser ostensivo, e colocou sobre a bancada da cozinha com um sorriso que ela, naquele momento, ainda conseguia ler como afeto. Havia algo de esforço naquele sorriso, uma camada fina de trabalho por baixo, mas ela tinha se acostumado a não analisar essas camadas ao longo dos anos de casamento. Queria comemorar antes, ele disse. Amanhã vai ser uma loucura de família e fotografia. Queria ter um momento só nosso. Ele abriu o vinho, ela aceitou a taça, ficaram sentados no balcão da cozinha por mais de uma hora. E Rafael falou sobre o futuro com uma fluência que ela agora reconhecia como o tipo de conversa que um homem tem quando está tentando fixar na memória da outra pessoa uma versão específica de si mesmo. Ele falou sobre viajar para Portugal no final do ano, sobre o apartamento que eles poderiam considerar no Leblon, sobre como ela seria uma executiva impressionante quando decidisse entrar de vez no mercado. Ela não disse nada que contradissesse nenhuma dessas imagens. E quando ele foi dormir mais tarde, satisfeito com o que achava ser o andamento das coisas, ela ficou mais um tempo no balcão com a taça vazia, pensando não nele, mas em Dona Dulce no hospital, e no que a avó tinha dito numa das últimas visitas antes de a situação se agravar. Beatriz, você sabe qual é a diferença entre uma pessoa esperta e uma pessoa sábia? Qual é? A pessoa esperta sabe como sair de uma situação difícil. A pessoa sábia sabe quais situações não entrar. Beatriz tinha pensado nisso por dias. Chegou à conclusão de que era uma distinção verdadeira, mas incompleta. Havia uma terceira categoria, a pessoa que entra numa situação difícil de olhos abertos porque precisa entrar, e que sai dela de um jeito que vale mais do que simplesmente não ter entrado. Era essa a categoria que ela tinha decidido ocupar? No dia seguinte, ela acordou às 6 da manhã, tomou banho, arrumou o cabelo com mais cuidado do que o habitual e vestiu o vestido azul escuro que usaria sob a beca. Rafael ainda estava dormindo. Ela saiu sem fazer barulho. Tinha coisas a verificar antes da cerimônia. A manhã da formatura tinha começado com Beatriz num banco de praça no Parque do Ibirapuera, às 7h20. Com um café comprado na padaria da esquina esfriando na mão enquanto ela relia no celular. Pela última vez, a sequência de mensagens trocadas com o Dr. Henrique na semana anterior. Não porque precisasse rever o conteúdo, que já estava memorizado, mas porque havia uma certa disciplina em passar pelos pontos uma vez mais antes de executar, o equivalente mental de um piloto que percorre a lista de verificação mesmo sabendo o procedimento de cor. Tudo estava em ordem. A procuração estava registrada desde segunda-feira. Os slides estavam no pendrive que ela carregava na bolsa, com cópia na nuvem em 2 servidores diferentes. Dr. Henrique estaria presente na cerimônia, não na plateia, mas no saguão externo do anfiteatro, com um segundo dossiê completo, caso qualquer coisa precisasse ser entregue fisicamente a quem quer que precisasse receber. Caio Andrade estaria em contato por mensagem. O único elemento que ela não controlava completamente era Rafael, não o comportamento dele, que ela havia mapeado com bastante precisão. Mas a presença de Fábio Monteiro,
Dr. Henrique tinha confirmado, 2 dias antes, que Fábio constava na lista de convidados como acompanhante de Rafael. Rafael tinha adicionado o nome usando a justificativa de sócio de negócios no formulário de convites da cerimônia, que permitia até 2 acompanhantes por formando. Beatriz tinha solicitado os nomes da lista ao setor de relações institucionais com a desculpa de revisar o protocolo de identificação de cadeiras reservadas. E o nome de Fábio estava lá. 4º da lista de Rafael, depois de Isabela Coutinho, Isabela como acompanhante, Fábio como sócio. A combinação era reveladora. Rafael estava usando a formatura como momento de consolidação em 2 frentes, afetiva, ao trazer a amante publicamente para um evento familiar, e financeira, ao ter o parceiro de negócios presente no momento em que ele esperava que tudo se confirmasse. Era o tipo de erro de confiança excessiva que ela tinha visto descrito em estudos de caso de negociações que desmoronaram, o agente que controla demais o ambiente, até o ponto em que para de verificar os pressupostos. Rafael tinha parado de verificar o pressuposto central que Beatriz era uma variável passiva no próprio plano. A praça estava quase vazia naquela hora. Uma corredora passava pelo caminho de pedra. Um homem mais velho lia um jornal impresso, coisa que Beatriz raramente via mais. A cidade, lá fora dos limites do parque, já fazia o barulho de sempre. Ela terminou o café, que tinha ficado morno, mas ainda estava bom, e foi para o carro. Chegou ao anfiteatro às 9h30, 2 horas antes do início da cerimônia. A produção ainda estava montando as últimas coisas, os arranjos de flores, o sistema de som sendo testado com uma frequência aguda que ecoava pelo salão vazio. Ela encontrou Camila, a coordenadora, e passou 15 minutos confirmando os detalhes técnicos da apresentação, especificamente o notebook que seria conectado ao sistema de projeção e que ela precisava que estivesse operacional antes de qualquer outra coisa. É para os slides de agradecimento da reitoria, Camila perguntou. Exatamente. Beatriz disse. Não era mentira. O notebook que ela deixaria conectado tinha, na pasta de apresentações, um arquivo chamado Slides Reitoria Formaturas Outubro, que continha exatamente o que o nome sugeria. Só que na mesma pasta havia um segundo arquivo, cujo nome não precisava ser mencionado. Às 10h30, quando os primeiros convidados começaram a chegar, Beatriz já estava nos bastidores. Ela observou pelo espaço entre a cortina e a parede enquanto Rafael chegava às 11h05, com Isabela ao lado e Fábio Monteiro atrás. 2 passos, como alguém que está presente mas prefere não ser o foco. Fábio tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado curto, o tipo de terno que custa o suficiente para não parecer que custou. Ela o tinha visto apenas em fotos até então. Ele olhou em volta do salão com o olhar de um profissional avaliando um ambiente, não o olhar de alguém que veio celebrar. Às 11h20, Rafael recebeu uma ligação. Ela viu ele sair para o corredor lateral. Não saiu atrás, mas mandou mensagem para Caio. Rafael saiu para atender telefone. Fábio ficou dentro. Caio respondeu em 30 segundos. Ok, Dr. H. Na posição. Quando Rafael voltou, 3 minutos depois, sua expressão tinha mudado em algo que alguém que não o conhecesse não notaria. Beatriz notou. Havia uma tensão sutil na mandíbula. O tipo que aparece quando você recebe uma informação que precisa processar sem mostrar que está processando. Dr. Henrique tinha cumprido a primeira parte da instrução dela abordar Rafael discretamente antes da cerimônia e dizer o suficiente para que ele soubesse que talvez Beatriz soubesse de alguma coisa, sem confirmar o que nem o quanto. O objetivo era desequilibrar levemente o estado mental de Rafael antes do início. Um homem que está verificando pressupostos não está completamente presente. Às 11h40, Rafael foi até a mesa de credenciamento e pediu um papel. Uma das auxiliares de produção deu a ele um programa da cerimônia. Ele escreveu algo no verso e dobrou. Beatriz, ainda nos bastidores, não viu isso acontecer.
Ela soube mais tarde porque Camila mencionou que um senhor de terno azul marinho tinha pedido para que um bilhete fosse entregue à formanda Beatriz Drummond. O bilhete dizia: "Preciso conversar com você antes de você subir ao palco. Aguardo no corredor lateral. R." Beatriz recebeu o bilhete às 11h52. Leu, dobrou de volta, colocou na bolsa. Não foi ao corredor lateral. A cerimônia começou às 12 horas em ponto, o que era raro o suficiente para merecer um comentário do mestre de cerimônias, que claramente tinha o hábito de iniciar com piada local. O reitor falou por 12 minutos sobre inovação e compromisso com a sociedade. Uma professora homenageada falou por 8, e foi a mais sincera das falas, porque visivelmente não estava usando o texto preparado. Durante esse tempo, Beatriz ficou nos bastidores, de pé, com o capelo na mão. Ela pensou em Rafael esperando no corredor lateral. Imaginou a progressão dos estados mentais dele: espera, impaciência, cálculo, decisão de retornar ao lugar. Provavelmente ele concluiu que ela estava nervosa com a fala e que a conversa podia acontecer depois da cerimônia. O depois da cerimônia, no plano dele, era quando ela assinaria o que precisava ser assinado e ele comemoraria com Fábio e Isabela num jantar que provavelmente já estava reservado. Às 12h41, o mestre de cerimônias anunciou a entrega dos diplomas. Os formandos foram chamados em ordem alfabética e Beatriz observou seus colegas passarem pelo palco um por um, apertando mão do reitor, segurando o canudo azul, sorrindo para as câmeras das famílias. Quando seu nome foi chamado, ela saiu dos bastidores com passos calibrados, apertou a mão do reitor, recebeu o diploma, inclinou levemente a cabeça para a fotógrafa e, enquanto caminhava de volta para a posição de espera no palco, de costas para a plateia por um momento, ela fechou os olhos por exatamente 2 segundos. Basta, pensou. Pode começar. O celular dela vibrou no bolso interno da beca. Ela verificou discretamente. Era Caio Fábio Monteiro, está na 3ª fila, lado direito, Dr. H, posicionado na saída norte. Às 13h20, o mestre de cerimônias anunciou a fala da representante dos formandos e Beatriz foi para o microfone. No exato momento em que ela se posicionou ao centro do palco, Rafael percebeu que o notebook conectado ao sistema de projeção não era o notebook da reitoria. Ele percebeu porque a tela atrás do palco, que até então mostrava o logo da universidade, mudou para uma área de trabalho que ele reconheceu. Era o papel de parede que Beatriz usava no notebook que ficava no escritório de casa. Uma fotografia de São Paulo vista de cima, tirada de um avião. As luzes da cidade à noite como uma constelação deitada. Esse reconhecimento levou frações de segundo. Nesse intervalo, Beatriz já tinha ajustado o microfone e dito boa tarde. E depois disso, o tempo funcionou de uma forma diferente. O segundo slide, o que mostrava os e-mails entre Rafael e Fábio, ficou na tela por mais tempo do que o primeiro. Não porque Beatriz tivesse planejado assim, mas porque o processamento coletivo de 400 pessoas leva um tempo específico. O tempo de leitura, mais o tempo de releitura, mais o tempo em que alguém diz em voz baixa para quem está ao lado o que acabou de ler. E esse sussurro se multiplica horizontalmente pelas fileiras como uma onda, que você consegue acompanhar com os olhos se souber onde olhar. Beatriz sabia onde olhar, ela deixou a plateia ler. Depois foi para o próximo slide. Este é o mapa societário da Monteiro Participações e Investimentos Limitada. Ela usou o apontador laser que tinha pedido para ser deixado no pódio e traçou o percurso na tela. O sócio majoritário com 72% do capital é Fábio Monteiro. O sócio minoritário, com 28%, é Rafael Cavalcante. A empresa foi constituída há 3 anos e 4 meses. Rafael Cavalcante é meu marido. Nos casamos há 2 anos e 7 meses. Ela olhou para a plateia com uma calma que não era fria. Era simplesmente o produto de 3 semanas de preparação e de uma vida inteira aprendendo a não deixar que a emoção ocupasse espaço que a clareza precisava. O que significa que a empresa foi fundada antes do nosso casamento.
E antes, também, de nos conhecermos. O murmúrio que percorreu o salão dessa vez foi diferente. Não era mais o processamento inicial, era reconhecimento. As pessoas que ainda tinham alguma dúvida sobre o que estava acontecendo deixaram de tê-la. Na terceira fileira, Rafael tinha a postura de alguém que está calculando. Não havia mais o esforço de parecer relaxado. Havia a concentração estreita de um homem que está avaliando opções em tempo real. Interromper, sair, ficar e controlar o dano depois. Cada uma dessas opções tinha um custo. Interromper tornava a cena pior e validava publicamente que havia algo a interromper. Sair produzia as imagens mais devastadoras. O homem que levanta e vai embora enquanto a esposa fala da estrutura da traição. Ficar e controlar o dano depois dependia de quanto dano ainda estava por vir. Ele ficou. Ao lado dele, Isabela tinha mudado de posição na cadeira, agora ligeiramente recuada, como se uma distância física de 10 centímetros pudesse criar uma distância contextual da situação. Ela também estava calculando. Beatriz imaginava, mas com um conjunto diferente de variáveis. A visibilidade, as câmeras das famílias que estavam apontadas para o palco, mas que poderiam girar para a plateia a qualquer momento. O fato de que seu nome ainda não tinha sido dito, mas que a posição de sua cadeira, no lugar reservado para a família, era eloquente. Beatriz foi para o quarto slide. Este é o extrato de movimentações de uma conta vinculada a Monteiro Participações, cobrindo os 18 meses anteriores ao meu casamento. Ela não precisou usar o apontador laser neste. Os valores estavam em destaque. Aqui vocês podem ver transferências regulares para uma pessoa física identificada pelas iniciais R, C, nos montantes de 12 a 15 mil reais mensais. Ela deixou um momento de silêncio. R, C... Esses eram os gastos de Rafael durante o período em que nos conhecemos. Jantares, viagens, o apartamento que ele alugou nos Jardins para que ficasse próximo da universidade onde eu estudava. A voz dela continuava nivelada. Era um investimento. Fábio Monteiro estava financiando o relacionamento desde o início. Na terceira fileira, Rafael fechou os olhos por um segundo, apenas um. E foi esse segundo que Beatriz viu como o momento de maior honestidade que ele teve em toda a história deles. Não havia performance naquele segundo. Havia somente um homem que entendia que o que estava acontecendo não podia ser desfeito. Gostaria de esclarecer, ela continuou, que estou apresentando esses documentos não como acusação criminal, dado que as qualificações jurídicas cabem a outras instâncias, mas como o estudo de caso que prometi no início desta fala, um estudo sobre diligência, sobre estrutura e sobre o que acontece quando você constrói um plano que depende de outra pessoa permanecer desinformada indefinidamente. Ela avançou para o quinto slide. Este é o documento que eu deveria assinar hoje. A cópia completa da minuta contratual ocupava a tela. Após a conclusão da minha formatura, conforme a cláusula terceira, parágrafo único, vocês podem observar que o valor de transferência das ações é de R$1, para uma participação que representa, no momento atual, um ativo avaliado em cifras que prefiro não citar aqui por respeito à privacidade da empresa familiar. A sala estava completamente quieta agora. Beatriz respirou fundo pela última vez antes da parte final. Não vou assinar esse documento, ela disse. Por razões que incluem, mas não se limitam a, o fato de que o instrumento de outorga que seria necessário para validar a assinatura está suspenso por uma procuração registrada em cartório desde a última segunda-feira, conforme previsto no protocolo de gestão patrimonial da família Vasconcelos. Ela fez uma pausa de 3 segundos. Vasconcelos. Este é meu nome completo, Beatriz Vasconcelos Drummond. Sou a única herdeira direta da família Vasconcelos, fundadora da holding de mesmo nome. Usei o sobrenome Drummond durante minha graduação porque queria construir algo que fosse meu, não da história da família. Ela olhou para a plateia com uma expressão que era, pela primeira vez naquele discurso, completamente pessoal. Acho que consegui. O silêncio durou mais 3 segundos.
E então a plateia começou a aplaudir, não todos ao mesmo tempo. Começou com alguém na lateral direita, depois alguém mais à frente. E então se alastrou da forma que os aplausos se alastram quando são genuínos de forma não sincronizada. Porque cada pessoa está chegando à sua própria decisão de aplaudir no seu próprio tempo. Camila, a coordenadora, estava na lateral do palco com a mão sobre a boca. A professora homenageada tinha as mãos no colo e olhava para o palco com uma expressão que Beatriz, de longe, interpretou como algo entre choque e admiração. Na terceira fileira, Rafael estava de pé. Por um momento, ela achou que ele ia aplaudir também, numa estranha capitulação performática. Mas ele não foi aplaudir. Ele foi embora. Ele passou pelo corredor lateral com passadas longas, a postura ainda erguida, a cara do homem que está saindo de um ambiente e não fugindo dele, a distinção sutil em que ele tinha investido a vida toda. Isabela ficou sentada por mais alguns segundos, imóvel, antes de se levantar também e ir pelo mesmo caminho, mas 2 minutos depois e pela saída oposta. Beatriz observou tudo isso da posição do microfone, do alto do palco que esta universidade lhe dera o direito de ocupar por mérito próprio. Ela não sorriu. Não havia nada para sorrir. O que havia era uma espécie de quietude, o silêncio específico que aparece quando uma coisa importante chega ao fim e você ainda não sabe ao certo o que começa depois. Obrigada, ela disse ao microfone. E parabéns a todos os meus colegas. Desceu do palco, foi diretamente para os bastidores, não para receber cumprimentos de quem havia se levantado, não para verificar se Rafael tinha parado no corredor ou saído de fato. Nos bastidores, tirou o celular da bolsa. Tinha 12 mensagens. Ela as ignorou e foi direto para o contato de Caio. Ele atendeu no segundo toque. Fábio Monteiro saiu. Ele disse antes que ela falasse. Pela saída norte, 2 minutos depois de Rafael. Está no telefone. Doutor Henrique viu... Está acompanhando... Beatriz? O que foi? Uma pausa breve. Você está bem? Era uma pergunta simples. Ela levou mais tempo para responder do que devia. Estou... Preciso que o Dr. Henrique observe para onde Fábio vai e com quem fala nos próximos 20 minutos. Isso é crítico. Entendido. Ele já está nisso. Ela desligou. Camila apareceu nos bastidores com uma expressão que misturava a admiração e o pânico gerencial de quem vai precisar explicar para muita gente o que acabou de acontecer na cerimônia que ela coordenou. Beatriz, eu precisaria... Eu sei. Beatriz colocou uma mão no braço da coordenadora com uma firmeza gentil. Me dá 10 minutos. Depois eu fico à disposição para o que precisar. Camila assentiu, visivelmente aliviada por ter um prazo. Beatriz ficou sozinha nos bastidores por aqueles 10 minutos. Ela ouviu o mestre de cerimônias retomar a programação com uma habilidade profissional que ela apreciou. A voz calibrada de alguém que já viu o suficiente para saber que o espetáculo continua. Aos 6 minutos, chegou a mensagem de Dr. Henrique. Ela leu, releu. Fábio tinha feito uma ligação, o destinatário, rastreado pelo escritório de Dr. Henrique a partir de fontes que o advogado preferiu não especificar em mensagem de texto. Era um escritório de advocacia especializado em disputas societárias. O que ela tinha previsto? A disputa do testamento. O que ela não tinha antecipado era o prazo. A mensagem de Dr. Henrique era direta. O escritório de Fábio estava preparando uma petição de contestação da procuração. Se protocolada até às 18 horas de hoje, ela poderia acionar um bloqueio preventivo dos ativos, enquanto a legitimidade do instrumento era avaliada. Eram 14 horas e 32 minutos, ela tinha 3 horas e 28 minutos. Beatriz saiu dos bastidores pelo corredor interno. Passou pelo saguão onde vários formandos e familiares começavam a circular para as fotos de depois da cerimônia. E foi para a saída norte. Fábio Monteiro estava no estacionamento externo, ainda no telefone, de costas para a entrada. Ela parou. Havia uma escolha a fazer. E ela tinha aproximadamente 5 segundos para fazê-la. A escolha era simples na forma, mas não no peso intervir agora, diretamente,
num confronto que ela não tinha planejado para este momento, ou sair para o hospital e correr contra o relógio com a outra estratégia que Dr. Henrique tinha em reserva. Fábio desligou o telefone. Começou a virar-se, e ela ficou onde estava porque havia um terceiro elemento que ela tinha esquecido de calcular, ou talvez não esquecido, talvez simplesmente não atribuído o peso correto. Rafael, ele estava no estacionamento também, não perto de Fábio, do outro lado, apoiado no próprio carro, os braços cruzados, olhando para o telefone com a expressão de quem recebeu uma notícia que ainda está tentando processar. Fábio viu Beatriz antes de Rafael. Ele a encarou por 3 segundos, com a avaliação direta de um homem que acaba de redefinir, em tempo real, quem ele está lidando. Então olhou para Rafael. E Rafael, que tinha olhado para cima quando o silêncio mudou de textura, olhou de Fábio para Beatriz, com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Não havia calculismo ali, nem performance, nem o esforço de parecer algo diferente do que era. Havia apenas o reconhecimento cru de que ele estava, pela primeira vez em todo aquele processo, genuinamente sem plano. O celular de Beatriz vibrou. Era Caio Petição sendo preparada. Você precisa estar no hospital antes das 17 horas. Dona Dulce está acordada e pediu por você. Ela olhou para a mensagem, olhou para Fábio, olhou para Rafael, tomou uma decisão. Isso não acabou aqui, disse ela para os dois, com uma voz baixa o suficiente para ser apenas deles, alta o suficiente para não precisar ser repetida, mas vai acabar do jeito certo. Girou nos calcanhares e foi para o carro. Atrás dela, ela ouviu a voz de Fábio dizer o nome de Rafael em tom curto, o tom de alguém que precisa de uma explicação imediata para uma situação que saiu dos trilhos. E ouviu Rafael não responder. Beatriz estava no carro, a 2 quarteirões do anfiteatro, quando o telefone tocou com o número de Rafael. Ela deixou tocar. 1 vez, 2, 3. Depois parou. 30 segundos depois, o telefone tocou de novo. Desta vez, era Fábio Monteiro, número que ela tinha salvo na agenda há 2 semanas com a etiqueta de consulta futura. Ela também deixou tocar. O trânsito na Avenida Rebouças estava razoável para uma tarde de sábado, e ela chegou ao anfiteatro, onde tinha deixado o carro mal estacionado na saída lateral. Percebeu que havia mudado de ideia no meio do caminho. Não ia ao hospital ainda. Havia algo que precisava ser resolvido presencialmente, e resolvido agora, antes que as posições se consolidassem e o terreno ficasse mais difícil. Ela voltou. Entrou pelo corredor lateral sul, que ainda estava aberto porque a produção estava desmontando. Atravessou o corredor interno e saiu pela saída norte, que dava direto para o estacionamento externo, onde havia deixado Rafael e Fábio. Eles ainda estavam lá? A distância entre eles tinha aumentado. Rafael tinha se afastado do carro e estava parado no centro do espaço entre 2 veículos, com os braços ao longo do corpo e a postura de alguém que está ouvindo. Contra a vontade. Algo que não quer ouvir. Fábio estava 2 metros à frente, falando em voz baixa, mas com o peso gestual de um homem que não tem o hábito de ser contrariado. Beatriz caminhou até eles com passos normais, sem pressa, como alguém que tem todo o tempo do mundo. Que era o oposto do que ela tinha, mas era a impressão correta para o momento. Fábio a viu primeiro. Parou de falar. Rafael se virou. Eu achei que você tinha ido embora, Rafael disse. Havia algo na voz dele que ela não havia ouvido antes. Não raiva, não calculismo, mas algo mais próximo de cansaço. O cansaço específico de um homem que acaba de ter clareza sobre o que fez. Eu decidi que preferia ter esta conversa agora. Beatriz parou a 3 passos dos dois. Olhou para Fábio. Senhor Monteiro, senhora Cavalcante, ele disse. Drummond, ela corrigiu sem inflexão. Ou Vasconcelos, se preferirem ser formais. Fábio processou isso. Ele tinha o tipo de inteligência prática que não perde tempo negando o óbvio. O que você quer? Quero que você desista da petição que seu escritório está preparando.
Ele não demonstrou surpresa em saber que ela sabia disso. E por que eu faria isso? Porque a petição vai ser indeferida. Beatriz abriu a bolsa e retirou uma folha dobrada que entregou a Fábio sem dramatismo. Era uma cópia da procuração registrada. O instrumento que você está contestando foi assinado por Dona Dulce Vasconcelos em plena capacidade cognitiva, na presença de 2 testemunhas e de um médico que assinou uma declaração de aptidão mental na mesma data. Foi registrado em cartório com todas as formalidades. A contestação vai ser indeferida. E quando for, ela vai estar registrada como contestação sem fundamento. Ela deixou um segundo. O que é pior para você do que não contestar? Fábio olhou para a folha, depois para ela. Você tem 23 anos, 24 semana que vem, e você acha que isso foi suficiente para fechar todas as brechas? Não fechei todas. Ela disse isso sem hesitação, o que o surpreendeu mais do que se ela tivesse dito que sim. Mas fechei as que importam para os próximos 90 dias, que é o tempo necessário para o testamento ser formalmente registrado e o processo de sucessão ser concluído. Depois disso, as brechas que sobrarem já não vão ser relevantes, porque a estrutura jurídica vai ser diferente. Fábio dobrou a folha e guardou no bolso interno do paletó. O que você quer de mim especificamente? Que você retire seu nome de qualquer instrumento que envolva a Vasconcelos Holdings e encerre a empresa conjunta com meu marido dentro de 30 dias, e em troca, eu não protocolo o dossiê que meu advogado tem com as evidências de que você financiou a aproximação fraudulenta ao patrimônio familiar, o que é enquadrado de forma não simpática em pelo menos 2 artigos do Código Civil, e possivelmente em legislação específica que não preciso citar agora. Ela o encarou. Você é esperto demais para não saber que o dossiê existe, e esperto demais para não saber o que vai custar mais, a petição ou o processo. Um silêncio longo se instalou no estacionamento. Um pato saiu debaixo de um carro próximo e caminhou com dignidade lenta em direção à saída. Beatriz quase sorriu, mas não sorriu. Você vai me dar isso por escrito? Fábio perguntou. O doutor Henrique Amaral vai formalizar o acordo amanhã de manhã. Ele está disponível a partir das 9. Fábio olhou para Rafael. Este olhar tinha um conteúdo específico. Era o olhar de um investidor para um ativo que não performou. Não havia raiva pessoal nele, porque Fábio Monteiro era o tipo de pessoa para quem raiva pessoal era um desperdício de energia em relação a qualquer coisa que não valesse mais do que custava. Rafael não devolveu o olhar. Estava olhando para o chão. Às 9, Fábio disse para Beatriz e foi embora. Ele entrou no próprio carro. Saiu do estacionamento com a precisão de quem não tem nada a provar para uma câmera que não existe e desapareceu na avenida. O estacionamento ficou em silêncio. Beatriz ficou parada, olhando para o espaço onde o carro de Fábio tinha estado. Não tinha exatamente planejado como esta parte ia terminar. Tinha planejado os pontos principais. Os espaços entre os pontos você preenche conforme vai. Beatriz. Era Rafael. Ela se virou para ele devagar. Ele parecia mais velho do que na manhã. Não era uma diferença de traço ou de expressão, era algo postural. O modo como os ombros não estavam mais erguidos do jeito habitual. Como se manter aquela posição específica de autoridade casual tivesse deixado de fazer sentido como esforço. Eu sei que não tem nada que eu possa dizer, ele começou. Provavelmente não, mas eu preciso que você saiba que... Ele parou, recomeçou, que no começo, quando tudo era suposto ser apenas um plano, quando você era uma ideia e não uma pessoa... Mas eu me tornei uma pessoa. Sim. E isso não foi suficiente para você parar? Ele ficou quieto. Rafael. Ela disse o nome sem raiva, o que era mais difícil do que dizer com raiva. Eu não preciso que você me explique. Eu preciso que os advogados se comuniquem e que o processo de divórcio seja simples. Uma pausa. Vai ser simples. Vai. A voz dele estava baixa. Eu não vou contestar nada. Bom... Ela foi para o carro, não olhou para trás.
O Albert Einstein tinha aquele cheiro específico de hospitais que tentam não cheirar a hospital, um fundo de antisséptico coberto por algo que devia ser agradável e não era exatamente, talvez, flores artificiais, ou um sistema de ventilação que recircula um perfume escolhido por comitê. Beatriz o conhecia de todas as visitas dos últimos 2 meses. Eram 15h40 quando ela chegou. A enfermeira do corredor do 5º andar, que já a reconhecia pelo rosto, apontou para a porta do quarto 512 e disse: "Ela está acordada, mas está com menos energia que ontem." O que era o eufemismo que as enfermeiras daquele corredor específico usavam para dizer que o processo estava avançando numa direção que todo mundo sabia qual era. Beatriz entrou. Dona Dulce Vasconcelos estava apoiada nos travesseiros com os olhos abertos, o cabelo branco arranjado de forma que alguém, provavelmente a enfermeira do turno da manhã que sabia que a filha adorava estar arrumada, tinha penteado com cuidado. Ela tinha 81 anos, e ainda assim havia algo na postura dela, mesmo deitada, mesmo com os fios dos monitores, que era fundamentalmente presidencial. "Você está atrasada", Dona Dulce disse. "Tive uma tarde movimentada." "Eu sei." A voz da avó era mais fraca do que na semana passada, mas a dicção era precisa. "O Henrique me ligou." Beatriz puxou a cadeira que ficava sempre ao lado da cama e sentou. E eu pedi para ele me ligar de novo quando você estivesse aqui. Ele disse que você precisaria me ver antes de eu assinar mais alguma coisa." "Não é isso." Beatriz colocou a bolsa no chão. "Não tem mais nada a assinar. Está resolvido." Dona Dulce olhou para ela por um momento. "Você tem cara de quem correu uma maratona." "Fiz uma apresentação com slides." O Henrique disse que foi mais do que isso. "Foi uma apresentação com muitos slides." Dona Dulce fez um som que era mais ou menos uma risada em versão reduzida. "Beatriz, vovó, você me contaria o que aconteceu se eu te perguntasse diretamente?" "Talvez." "Então vou perguntar diretamente. Como você está?" A pergunta era simples. A mesma simplicidade da pergunta que Caio tinha feito nos bastidores e que ela também tinha levado mais tempo para responder do que o normal. Havia algo nessa versão particular da pergunta, vinda de Dona Dulce, que removeu a última camada de eficiência que ela tinha mantido como postura a tarde inteira. "Estou..." Ela buscou a palavra correta. "Estranha. Não é o que eu esperava sentir." "O que você esperava sentir?" "Não sei. Algo mais claro, mais definitivo." Dona Dulce não disse nada. Esperou, que era uma das habilidades que a avó tinha cultivado ao longo de 8 décadas, saber quando falar é menos útil do que deixar o outro chegar sozinho aonde precisa chegar. "Eu passei 3 semanas construindo aquilo", Beatriz disse. "Cada detalhe, cada sequência. Eu sabia exatamente o que ia acontecer porque eu havia planejado o que ia acontecer." Ela olhou para as mãos no colo. "E funcionou. Tudo funcionou exatamente como eu planejei." "E isso é o problema." "Não sei se é um problema. É só..." Ela procurou de novo. "Quando tudo está planejado, o momento em que acontece não tem surpresa, tem confirmação. E confirmação não é o mesmo que alívio." Dona Dulce estendeu a mão devagar até chegar na mão de Beatriz. A mão da avó era pequena e seca e muito firme. "Você me perguntou uma vez", Dona Dulce disse, "sobre a diferença entre uma pessoa esperta e uma pessoa sábia. Você me respondeu?" "Respondi metade." Uma pausa. "A outra metade é o seguinte: a pessoa sábia aprende que não é possível planejar a parte que importa de verdade. Você pode planejar a proteção, você pode planejar a resposta, você pode planejar a estrutura jurídica e os slides e a sequência de eventos." Ela apertou levemente a mão de Beatriz. "Mas o que você faz depois disso, com a pessoa que você é quando o plano acaba, isso não tem planejamento. Isso tem vivência." Beatriz ficou olhando para a mão da avó sobre a dela. "Tenho medo", ela disse, pela primeira vez naquela tarde, "de algo que não era estratégia, de não saber o que eu sou fora de um problema para resolver." "Eu sei."
Dona Dulce disse isso com a simplicidade de quem reconhece algo pelo nome porque já esteve lá. Você vai descobrir. É mais lento do que você gostaria e é mais interessante do que você espera. Ficaram um tempo em silêncio. Lá fora, no corredor, alguém empurrava um carrinho com rodas que chiavam levemente no linóleo. O Henrique disse que havia um risco de contestação. Dona Dulce disse depois. Resolvi. Ele disse que você foi diretamente ao Monteiro. Foi mais eficiente do que esperar? Dona Dulce fez aquele som de risada reduzida de novo. Sua mãe teria feito a mesma coisa. Ela nunca teve paciência para caminhos longos quando havia um mais direto disponível. Uma pausa mais longa. Você tem a cabeça dela e o coração do seu avô. Ele nunca conseguia ser inteiramente frio. Sempre havia uma parte que ficava do lado de dentro. Beatriz pensou em Rafael no estacionamento, com os ombros que não estavam mais erguidos. Pensou que havia alguma coisa nele que ela tinha amado, em algum momento, mesmo que a fundação daquilo fosse falsa. Isso não tornava o que ele tinha feito menos inaceitável, mas tornava a história mais verdadeira do que se tudo tivesse sido só traição desde o primeiro segundo. Algumas histórias eram assim, complicadas de um jeito que não simplificava ao terminar. Você precisa descansar. Beatriz disse, eu descanso muito ultimamente. Mas Dona Dulce encostou mais nos travesseiros, o que era o modo dela de concordar sem dizer explicitamente. Você vai vir amanhã? De manhã cedo. Traga aquele café da padaria portuguesa, o do vidrinho. Você não pode. Pode um pouquinho. Beatriz ficou até Dona Dulce adormecer, o que levou menos de 10 minutos. Depois ficou mais um pouco, com a mão da avó solta sobre o cobertor, olhando pela janela do 5º andar para a cidade que não parava. Era quase 18 horas. Às 18h03, o celular de Beatriz recebeu uma mensagem de Dr. Henrique. O escritório de Fábio Monteiro confirmou que a petição não será protocolada. Eles vão marcar para amanhã. Ela fechou o celular, ficou mais 5 minutos, depois saiu. Com cuidado para não fazer barulho na porta, Caio Andrade estava sentado no banco do corredor do 5º andar, com o notebook fechado no colo e um café de máquina que claramente não estava bom e que ele estava bebendo de qualquer jeito porque tinha ficado ali esperando e precisava fazer alguma coisa com as mãos. Ele se levantou quando ela saiu do quarto 512. Não disse nada imediatamente. Havia pessoas que aprenderam a não preencher silêncio com palavras só porque havia silêncio disponível para preencher. E Caio era uma delas. Você não precisava ficar, ela disse. Precisava resolver umas coisas com o Dr. Henrique. Ele mostrou o notebook como evidência. Como alguém que foi pego fazendo algo que precisa explicar mesmo não precisando. E o Dr. Henrique foi embora às 16h30. Então você ficou esperando... Fiquei trabalhando... Com o notebook fechado, ele olhou para o notebook. Para ela, acabei o trabalho cedo. Beatriz andou até o banco onde ele tinha estado sentado e sentou. Ele voltou a sentar também, deixando um espaço entre eles que era suficiente para 2 pessoas que estavam, tecnicamente, em contexto profissional. O corredor estava relativamente quieto. Uma enfermeira passou. Um médico com um prontuário na mão foi em direção ao elevador. Como ela está? Caio perguntou. Acordada, lúcida. Beatriz olhou para o teto por um momento. Disse que eu tenho a cabeça da minha mãe e o coração do meu avô. Isso é um elogio? Acho que é um diagnóstico... Ele não perguntou o que significava. Ficou em silêncio do tipo que indica que a pessoa está presente, não esperando uma pausa para falar. Caio, quando você fez aquela pausa no café dos Jardins, quando eu perguntei se você tinha interesse emocional no resultado, ele não respondeu de imediato. Lembrei, ele disse finalmente. O que você ia responder? Antes de eu mudar de assunto para os slides, outro silêncio. Este era diferente do anterior. Havia alguma coisa dentro dele, como um quarto onde a luz está acesa, mas a porta está fechada.
Ia responder que sim. Caio disse. Beatriz olhou para ele. Ele estava olhando para o café de máquina, que ele claramente tinha desistido de beber, mas continuava segurando. Desde quando? Ela perguntou. Desde a segunda reunião de trabalho, quando você demonstrou, com um diagrama numa guardanapo de papel, porque a sequência de slides deveria ser o que antes do porquê. Ele pausou. Ninguém nunca me explicou nada com um guardanapo de papel antes. Foi específico o suficiente para ser memorável? Isso é um critério incomum para interesse emocional. Eu tenho critérios incomuns em geral. Beatriz ficou um momento olhando para o corredor à frente. O café de máquina que Caio segurava estava começando a esfriar. Ela podia ver pelo vapor que tinha diminuído. Eu não sei, ela disse. O que sou fora de um problema para resolver? Minha avó disse que eu vou descobrir e que é mais interessante do que eu espero. Parece que ela sabe do que está falando. Ela geralmente sabe. Então... Beatriz olhou para ele. Eu não sei o que vem depois. E eu sou o tipo de pessoa que normalmente tem um plano para o que vem depois. E agora não tem... Não. Agora não. Uma pausa. O que você acha disso? Caio finalmente colocou o café no banco ao lado dele, o objeto cumprindo sua função de ter algo para fazer com as mãos encerrada por hora. Acho, ele disse, com o cuidado de alguém escolhendo palavras que têm peso real, que a ausência de plano pode ser o começo de algo que não coube em nenhum dos que você fez. Beatriz ficou olhando para ele por mais tempo do que ela olharia para qualquer outra coisa naquele momento. Isso foi muito bem dito, ela disse. Trabalho com linguagem jurídica o dia todo. A precisão, às vezes, vai para outros lugares. Às vezes, vai... Eles ficaram sentados no banco do corredor do 5º andar do Hospital Albert Einstein por mais um tempo, com a cidade de São Paulo lá fora fazendo o barulho de sempre. E com a distância entre eles, que era suficiente para 2 pessoas em contexto profissional, lentamente deixando de ser suficiente. Não por movimento, mas pela forma como os silêncios entre elas tinham mudado de composição, ficado mais densos. Do tipo que não precisa ser preenchido porque já está cheio. Você tem planos para esta noite? Caio perguntou. Nenhum. Tem um lugar no Pinheiros que faz o melhor caldo de cana da cidade. Aberto até meia-noite. Beatriz pensou. Isso é específico o suficiente para ser memorável? Aprendi com alguém. Ela se levantou do banco, ele se levantou também. Eles foram para o elevador lado a lado. E no corredor do 5º andar, o chiado do carrinho de rodas voltou de algum lugar distante. Um barulho pequeno e ordinário num dia que tinha sido o oposto de ordinário. Epílogo. 3 semanas depois da formatura, no início de novembro em que São Paulo finalmente cedeu e deixou chover de verdade, Rafael assinou os papéis do divórcio sem contraproposta e sem advogado próprio presente, o que Dr. Henrique descreveu como incomum e Beatriz descreveu como adequado. Fábio Monteiro cumpriu o acordo e encerrou a empresa conjunta dentro do prazo de 30 dias. E a contestação que nunca foi protocolada continuou não protocolada. A Vasconcelos Holdings passou por sua primeira reunião de conselho com Beatriz Vasconcelos Drummond como membro observador, posição que se tornaria titular quando o processo de sucessão fosse concluído. Ela ficou no fundo da sala e ouviu, como havia feito desde os 16 anos, mas desta vez sem precisar fingir que não sabia o que estava ouvindo. Dona Dulce assistiu à reunião por videoconferência do hospital com o café do vidrinho que Beatriz tinha contrabandeado na bolsa, e não disse nada durante a reunião toda, o que as pessoas que a conheciam sabiam ser a forma mais alta de aprovação que ela reservava para coisas que valiam. Ela tomou o caldo de cana no Pinheiros naquela noite da formatura, e voltou 3 semanas depois por razões que não tinham relação com o caldo de cana especificamente. E a cidade continuou fazendo o barulho de sempre, porque as cidades não param nem quando alguém termina uma história e começa outra. E esse é o único tipo de continuidade que você pode contar absolutamente certa